Vamos lá. Vamos lá? Nós estamos conectados aí para a volta de Jesus, sim ou não? Estamos? Só a Lucrécia? Nós estamos conectados para a volta de Jesus? Só para eu não esquecer, você viu nos nossos avisos que tinha um recadinho para você que está nos visitando? Quem está nos visitando não precisa ficar em pé, só faz assim com a mão, para eu ver que você está nos visitando, assim, ó. Ó, ai, quantos visitantes lindos, coisa linda. A igreja está cheia de convidados especiais. Depois do culto, a hora que a gente estiver terminando a palavra, esse homem lindo, maravilhoso, juntamente com o pastor Tirso e a pastora Silvia, levanta, amor, vai acompanhar vocês nessa salinha aqui do lado, ó. Ele vai apresentar a nossa igreja para vocês, eles vão falar de nós para vocês. Então vão lá conhecer a nossa igreja melhor. Nós queremos conhecer vocês, nós queremos receber vocês. Por quê? Porque vocês são importantes para nós, para Deus, e vocês estão aqui porque alguém se importa com vocês. Alguém orou, alguém convidou, alguém chamou. Então é muito importante que a gente conheça vocês e tenha um momento com vocês, nessa salinha tão especial. Amém? Então vamos lá, porque nós estamos conectados para a volta de Jesus. Então o nosso tema geral do ano é esse, Conectados para a volta de Jesus. Nós estamos numa série que está aí, numa série que não está aí, né? O dia se aproxima, está aí. É uma série falando da volta de Jesus, desse grande dia, e tem muitas palavras especiais. O pastor Nivaldo já pregou, o pastor Cláudio já pregou, a pastora Deise já falou, a pastora Ana falou, né? A pastora Ana falou sobre as virgens e as candeias, foi muito linda. Eu assisti, chorei na minha casa, assisti depois porque eu não estava aqui, a gente estava em outro lugar, mas eu assisti, foi muito maravilhosa a pregação da pastora Deise a semana passada. Então o dia se aproxima. Todo o trabalho dessa série é fazer com que você entenda que está chegando um dia muito especial. Aí você pode falar, não, esse negócio da volta de Jesus já faz hora que o pessoal fala, Cláudia. Só que você não sabe o seu dia, a sua hora, a sua senha. Então faz hora para quem não foi ainda. Para quem já foi, pode ter passado o tempo. Então nós possamos estar atentos a isso, porque nós vamos falar. E hoje nós vamos falar um tema muito maravilhoso, que é a ressurreição. Nosso tema hoje, desse culto, é a ressurreição. Meu objetivo é fazer com que vocês entendam o que é a ressurreição, o que ela oferece para mim e para você, e por que nós vamos estudar isso. Nosso texto principal, eu não vou ler ele inteiro porque ele tem 56 versículos, 58 versículos, mas eu vou ler algumas partes, é 1 Coríntios 15. Tá? Então, antes assim, de a gente ler alguns trechos que eu vou ler aqui, eu quero contextualizar para você. Por quê? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele sempre escreve as suas cartas às igrejas com a intenção de ensinar, corrigir, orientar, tirar dúvidas. E especificamente nesse capítulo 15 aí, havia um problema. O problema está no verso 12, se você ler comigo. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Então, nós vamos falar da ressurreição dos mortos hoje, baseado nesse versículo que Paulo está apontando que essa igreja tinha uma dúvida, que essa igreja tinha dificuldade, que essa igreja não cria, que essa igreja não estava entendendo. Então, ele fala para a igreja, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Era como se o pastor Nivaldo tivesse escrito uma carta para nós, Ágape, falando, olha, estou ouvindo um burburinho aí, que há entre vocês, que vocês estão pregando que não há ressurreição dos mortos. E toda essa carta, ela vai falar sobre isso, tirando essa dúvida para esse povo. Alguns crentes estavam afirmando que não estou falando de não crentes, essa carta era para a igreja, então alguns crentes estavam afirmando que não havia ressurreição dos mortos. Aí você pode falar assim, Cláudia, eu sei que tem. Eu sei que tem. Às vezes você não está falando com a sua boca, mas as suas atitudes estão afirmando que não há ressurreição dos mortos. Às vezes você não está dizendo isso, você até crê, mas você não está dizendo. Mas as suas atitudes não mostram que você entende que esse dia final se aproxima. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos entender o contexto dessa igreja? Qual é essa igreja? Ela se encontra na cidade de Corinto, cidade grega, capital de uma província grega. A igreja de Coríntios, ela se encontra numa província grega, capital da província grega.
A religião oficial da Grécia, nesse período, pregava e ensinava que não há ressurreição do corpo, só da alma. A religião que era mais propagada lá, eles tinham muitos deuses, mas a que era mais propagada, mais ensinava, falava que não havia ressurreição do corpo, só da alma. Por que eles falavam isso? Para eles, o corpo é matéria, e matéria é má. O corpo para eles era como uma prisão. Então, na cidade, lá dentro dessa cosmovisão deles aí, eles afirmavam que não havia ressurreição do corpo. Os crentes da igreja de Corinto estavam sendo influenciados por essa cosmovisão da cidade. Os crentes que haviam recebido o evangelho, que haviam ouvido a palavra, agora estavam ali não entendendo algumas coisas e misturando aquilo que eles aprenderam com aquilo que a cidade pregava, que a cultura local pregava. Olha só, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a igreja de Corinto, se vocês pensarem comigo, todo mundo gosta de falar do capítulo 12, 13, 14, era uma igreja cheia de dons. Cheia de dons, os dons estavam operantes nessa igreja. Paulo vai falar sobre isso, ele começa elogiando a igreja, ele não começa, trazendo os problemas, mas ele fala, uma igreja cheia de dons nem sempre está vivendo uma verdade completa. E eu quero, por quê? Porque essa igreja estava cheia de dons. O dom por si só não vai nos levar a desfrutar desse dia. Não é isso. Mas nós precisamos entender como essa cultura estava influenciando e atrapalhando esse povo de chegar até o dia, o grande dia. Uma doutrina deficiente da ressurreição de Cristo pode nos levar a nos corromper e a nos perder. Ou ainda nos levar a misturar algumas coisas. Eu pego um pouquinho de uma crença aqui, um pouquinho de outra crença aqui, uma aqui, outra acolá, e faço um mistura, que o Leque fala muito sobre isso, misturo a cosmovisão e vou agir com base numa coisa que eu acredito, mas que não é a verdade. Paulo vai usar o capítulo 15 de Coríntios para trabalhar a doutrina da ressurreição, que, por sinal, é um pilar do cristianismo. A doutrina da ressurreição é um pilar do cristianismo. O que é pilar? Está vendo lá? Esse prédio, os engenheiros falam isso, Tem engenheiros aqui. Os pilares sustentam a edificação principal. E nós vamos falar desse pilar. Nós vamos falar do que sustenta o cristianismo. Nós vamos falar com que base Paulo escreveu isso. Então, vamos para o capítulo 15. Alguns versículos eu vou sinalizando. O 1 e o 2. Irmãos, deixa a Bíblia de vocês aberta, porque tudo que eu vou falar está na palavra de Deus. Eu quero que vocês anotem bem aí. Depois vocês leiam o capítulo todo, porque ele é cheio de coisas muito importantes para nós aí. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e do qual continuam firmes. Por meio deles vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Aí eu vou pular lá para o verso 4. E aí ele está falando de Jesus que morreu e ressuscitou, Aí ele fala assim, no 5 digo, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Aí ele está falando de pessoas que viram Jesus ressurreto aí, tá? Agora a gente vai para o 12 que eu li no começo. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? O 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a fé que vocês têm. E ele continua, vamos lá para o 18. E ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato, aí ele vem assegurar, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aí ele vai falar de Adão, que veio a morte, e de Cristo, que veio a vida. Aí eu vou pular lá para o verso 32. Se, como homem, lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém,
e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O verso 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não se semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer, e a cada um das sementes dá o seu corpo apropriado. Verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vamos para o 51. Eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém ou não? Podia até parar, né? Já entendemos, né? Podia, né? Meu Deus, que texto. Por si só se explica. Depois leia esse texto na linguagem de hoje. Leia esse texto na NVI. Leia esse texto na Bíblia Viva. Leia esse texto em várias versões. Ele vai falar com você. A mensagem, leia. Leia esse texto em várias versões da Bíblia. E você vai entender porque é muito claro. Paulo traz uma clareza nesse texto. Então a gente vai começar esmiuçando isso. A gente vai falar disso por quê? Porque a gente acabou de falar que a doutrina da ressurreição é um pilar do cristianismo. Mas o que é doutrina, Cláudia? Por que você está falando disso? Por que a gente vai se apegar a isso agora? É o conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema, que possui importância fundamental para a fé cristã. É a declaração das crenças mais fundamentais do cristão. Então, doutrina é aquilo que a gente acredita e que é mais fundamental. Aquilo que é mais importante. Ele diz que a doutrina cristã vai nortear a direção e o caminho do cristão. Você é cristã? Você acredita que Jesus veio, morreu e ressuscitou por você? Se você acredita, essa doutrina vai nortear a sua direção. A fonte dessa doutrina é aonde? É a Cláudia, é o pastor Nivaldo? Não. A fonte dessa doutrina é a Bíblia, a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala para a gente sobre ela. Que ela é a infalível, inerrante palavra de Deus para os seus filhos. A fonte daquilo que a gente vai falar é a Bíblia, é a palavra de Deus, a inerrante, infalível. O apóstolo Paulo vai dizer assim, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, correção, justiça. Já lembram desse texto? A escritura, a palavra de Deus veio nos ensinar, ela veio nos orientar, ela veio nos instruir. Ela é a palavra de Deus que vem nos trazer direção. Então, a doutrina da ressurreição, ela é totalmente baseada na palavra de Deus. Eu não vou falar nada de mim mesma, porque eu não sei, não sou teóloga, não estudei sobre isso, mas eu vou falar da palavra de Deus que me orienta. E eu quero falar para você, você não precisa ser um teólogo para você entender daquilo que Deus escreveu. Você precisa ler a Bíblia. Por isso nós estamos falando, conectados para a volta de Jesus. Se você não lê, você vai fazer como esse versículo disse, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Você está saindo com muitas pessoas, convivendo com muitas pessoas, mas não está convivendo com a palavra de Deus, e você está se perdendo como essa igreja estava se perdendo. Porque a nossa direção é a palavra de Deus. E aí a doutrina cristã possui uma aplicação prática e essencial à nossa vida. Não é só escrita para ficar lá.
ela quer nos ensinar a viver o nosso dia a dia de uma forma melhor. A doutrina está escrita para facilitar a minha vida e a sua. Quando a gente não anda direcionado, a gente vai só quebrando a cabeça. De repente, só eu, né? Quando eu andava do meu jeito, eu andava só quebrando a cabeça. Só batendo a cabeça. Aí, Deus, pela sua misericórdia, me ajudava. Mas quando a gente anda pela doutrina, pela palavra, a gente vai sendo orientado. A gente vai sendo, ajustado. Não por aqui não, vem por aqui. Aqui é melhor, aqui é assim. E aí você vai sendo orientado. Nós temos muitas doutrinas cristãs, mas há algumas que são pilares fundamentais da nossa fé. São pilares por causa do impacto significativo sobre o nosso pensamento e como nós viveremos o nosso dia cotidiano. Então, é doutrina porque é um pilar, porque vai nortear e vai direcionar como a gente vai viver. Vou citar algumas, não sou teóloga, não vou pôr... Desculpa, pastor João, que eu sei que ele deve saber todas elas, mas eu não vou falar de um pormenor de cada uma, mas só de uma forma geral. Por exemplo, a doutrina sobre Deus. É uma doutrina e é um pilar significativo. Há apenas um Deus, criador de tudo que existe. Ele é um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Por que ela é importante para nós, os cristãos? Porque nós entendemos que só podemos adorar um Deus. Só Ele. Só a Ele nós podemos prestar culto. Ela é fundamental porque se você se dobrar a outro Deus, você não vai estar cumprindo aquilo que é fundamental. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. É um mandamento. E é fundamental. Tem pessoas ocupando o lugar de Deus na sua vida? Se tem, pode ser que essa doutrina está deficiente na sua vida. Tem coisas ocupando o lugar de Deus? Tem situações, dinheiro. Outra doutrina, a doutrina do pecado. Pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. É tudo que separa o homem de Deus. Tudo. Então, isso é a doutrina do pecado. E, quando você vai estudar doutrina, mas é um camalhaço de coisa. Cada doutrina vai falar especificamente cada coisa. Mas nós cristãos sabemos que o pecado, ele é fatal para a vida do crente. Ele é destrutivo. E ele pode separar a minha vida da vida do meu Senhor. Ele pode me separar eternamente de Deus. Então, por isso que tem uma doutrina sobre o pecado. A doutrina sobre Jesus. O Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Ele trouxe o plano redentivo de Deus através da sua morte, vida e ressurreição. Para nós cristãos é fundamental entender o processo de Jesus na nossa vida. O processo de Jesus para a sua igreja, para o mundo, é fundamental, é um pilar. Sem Jesus a igreja não existiria. Sem Jesus ela não subsistiria. Sem Jesus a gente podia parar de pregar agora, porque não teria salvação para nós. Mas em Jesus começa a nossa vida. Em Jesus começa o nosso processo. A doutrina da salvação é outra doutrina muito importante. Por causa e por meio de Jesus, todos podemos voltar a ter comunhão com Deus. Então, a salvação é um pilar importante para o cristão. Disso depende a sua entrada no céu ou não. A gente vai falar mais para frente. Não vou falar todas as doutrinas, mas essas são doutrinas fundamentais. E hoje nós vamos falar da doutrina da ressurreição. Tá? Nesse texto que nós lemos, e nós vamos dividir esse capítulo 15 de Coríntios em 3. Assim, Jesus ressuscitou, na primeira parte, a nossa ressurreição e o corpo da ressurreição. 3 coisas, de forma simples. Então, quem estava aqui domingo passado viu a pastora Deise pregar sobre Jesus e o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas através de Jesus. Ela contou como uma história em 3 capítulos. Eu achei perfeito. Eu achei lindo o que Deus fez através da vida da pastora Deise no domingo passado, explicando que Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. Ignorar a ressurreição física de Jesus é anular a sua obra, seu sacrifício e anular a nossa própria ressurreição. Cristo ressuscitou para abrir o caminho para nós. Um Cristo morto não traz esperança e não salva ninguém. Vou falar de novo, né? Acho que vocês entenderam. Cristo ressuscitou para abrir o caminho para nós. Um Cristo morto não traz esperança e não salva ninguém. Mas o nosso Cristo não está morto. Ele não está morto. Se somos salvos, é porque Cristo venceu a morte e porque Jesus venceu o aguilhão da morte.
Ele não morreu por acidente, não pensem vocês. Deus não tinha o que fazer e no último momento o inimigo venceu. Não foi um acidente. Jesus é o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito de Deus. É um projeto de Deus para nós, seus filhos. Não pense que Satanás por um tempo venceu. Ele não venceu. O plano era esse, que ele viveria como um homem, viveria como um homem, morreria, ressuscitaria para abrir o caminho para mim e para você. Esse era o plano. O Evangelho de Cristo só tem sentido porque ele nos traz esperança além dessa vida. Olha o que o verso 19 vai nos dizer. Verso 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. O verso 19 diz: Jesus não morreu só para trazer esperança para essa vida, porque se fosse isso, coitadinho de nós. Olha o texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. As evidências da ressurreição de Cristo estão nítidas nos versículos primeiros que eu li. Primeiros versículos ele vai falar das evidências que os apóstolos viram, pessoas viram, discípulos viram, homens viram. As evidências é clara, Jesus ressuscitou. Né, tem até música, né? Pelo Espírito de Jesus, né? Pelo Espírito de Deus, Jesus ressuscitou, aleluia, ele está aqui. Mas pessoas viram, pessoas presenciaram, colocaram guardas no seu túmulo, mas mesmo assim não puderam impedir que o Cristo ressurreto fosse visto por pessoas. Havia testemunhas oculares ali, havia muitas testemunhas. A ressurreição não foi invenção da igreja, mas eu quero que você entenda uma coisa: Satanás quer parecer que sim. Satanás quer parecer que a ressurreição foi uma invenção da igreja. Porque se ele tirar esse pilar da igreja, o cristianismo cai por terra. Então ele quer parecer que isso foi uma invenção da igreja. Outros líderes têm túmulos, estão lá e podemos visitar, mas o nosso Jesus não está num túmulo. A tumba está vazia. Ele ressuscitou. Aleluia! Se Satanás conseguir colocar esse engano no seu coração, perdeu-se o sentido da tua vida. Se ele conseguir colocar uma fagulha de dúvida no seu coração, você vai viver só para comer e beber, como Paulo diz aqui, né? Comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Aí você está vivendo a vida bem de qualquer jeito, bem de qualquer forma, porque você não tem a certeza do que vem depois. Então, deixa eu aproveitar tudo aqui, porque está acabando. Então eu aproveito tudo aqui, né? Então, o que a gente vai, o segundo ponto que a gente vai falar é, primeiro, que Jesus ressuscitou. O segundo, nós também vamos ressuscitar. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição não são fatos desconectados, separados. Não são. Ele foi o primeiro, para que depois dele eu e você pudéssemos ir. E muitos já foram. Quando eu estava cantando aqui, ó, eu recebi minhas vestes brancas, eu já vi o Amarildo entrando no céu com as vestes brancas dele, eu comecei a chorar. Eu vi o Amarildo, eu estou chegando, papai. Eu vi o Amarildo. Já foi. A senha dele já chegou. E ele foi antes de nós se encontrar com o papai, porque ele é metido. Ele é metido, eu falei para ele lá. Falei, você é metido, você deixou a gente aqui, foi antes. Foi se encontrar antes. E eu vi aquela cena. As vestes brancas. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e sou só te esperando. Eu vi meu amigo esperar Jesus muitos dias. Eu vi ele viver para a glória de Jesus aqui, não foi lá. Eu vi ele esperando. Eu vi ele mudando o relacionamento dele com a esposa dele, com os filhos dele. Eu vi ele fazendo as mudanças. Eu via ele nessa igreja, incendiando essa igreja de amor. Era nítido. Quantos outros? Eu vi a Ivana. A irmã da Dejane. Gente, sabe o que a Lorena falou para a Dejane? Mãe, não chora não. A tia Ivana já está lá com Jesus. Ela viu. Mãe, não chora não. A gente vai se encontrar com ela, já está com Jesus, uma criança, gente. Eu vi a Ivana, pronto. A Ivana é uma pessoa muito querida. Uma pessoa muito especial. Eu vi o Anderson. Eu vi. Você viu a mudança do Anderson, nós vimos. Somos testemunhos oculares do que Deus está fazendo na vida das pessoas que servem a Ele. Nós vimos. Quantos
Quantos foram antes e eles foram testemunhas vivas de Jesus ressurreto? Você acha que se não fosse ressuscitar, eles iam pagar um preço desse? Você acha que se não fosse por Cristo, eles iam pagar o que eles pagaram? Você acha que tantas pessoas, essa igreja que está sendo incendiada lá nessa cidade que nós oramos, vocês acham que eles estariam morrendo por causa de Cristo se isso fosse uma invenção de Satanás? Mas ele quer parecer que é. Ele quer parecer que é uma invenção e não é. Este fato torna a minha ressurreição possível. Jesus é a primícia. Ele abriu o caminho e nos dá a garantia disso. Se Cristo não ressuscitou, somos mais infelizes de todos os homens. Se a nossa vida se resume do berço até a sepultura, somos o pior de toda a criação. Se a tua vida se resume do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, eu tenho dó de você. Somos os piores. Essa é a vida reservada para os animais, do berço à sepultura. Deus fez você para viver do berço eternamente, do berço com Ele todos os dias, participando da glória, da vida dEle. Jesus não apenas morreu por mim, Ele morreu e ressuscitou por causa de mim. Gente, eu vou falar uma coisa, isso não era necessidade dEle não. Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso era uma necessidade nossa. Quem não tinha vida éramos nós. Jesus tinha vida plena, estava no seio do Pai, gozando a eternidade com Ele. Ele saiu da eternidade e falou: Pai, eu vou lá ajudar eles. Não era necessidade dele, queridos. Ele morreu e ressuscitou por causa de nós. Eu quero ler com você. Somos nós que precisamos de vida. Abra Romanos 6, 23 na sua Bíblia. Romanos 6, 23. Leia junto comigo, vamos acompanhando comigo, para você entender o que eu estou falando. Romanos 6, 23. Ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. O salário do pecado é a morte, era o que estava destinado para nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Legalmente, Jesus já pagou o preço para que eu e você tivéssemos e vivêssemos uma vida plena, eterna. Ele já pagou. O boleto está pago. Só que tem uma coisa, quem é administrador, contador sabe, o boleto está pago, eu tenho que pegar e tenho que dar baixa no boleto. Eu tenho que tomar posse. Quem é administrador sabe, pode o boleto estar pago, mas se lá no meu sistema não está anunciado, o boleto está pago, mas eu tenho que falar: eu quero esse preço, eu quero esse Jesus, eu aceito Ele na minha vida. O boleto está pago, mas quem toma posse sou eu. Está pago por quem? Por todos. Todos nós temos acesso a esse boleto. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está nele. Ele já pagou. A dívida foi cancelada, mas eu preciso falar: recebo, recebo, recebo. É isso que eu tenho que dizer. Na vinda de Cristo haverá a ressurreição de todos os homens. E eu quero deixar isso aqui bem claro. Salvos e não salvos. Dois caminhos claros. Leia comigo João 5, 28 e 29. Ressurreição de todos os homens. Homens salvos e não salvos. Não pense você que você pode falar assim: ah, eu não quero saber dessa história, não. A vida eterna é só para esses crentes que ficam aí fanáticos, falando disso. Olha o que João 5, 28 e 29 diz. Leia comigo aí. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então não importa se é para a vida eterna ou para juízo eterno. Quando Jesus voltar, a trombeta tocar, aquele é o último sinal, todos vão ressuscitar, salvos e não salvos. Você só vai precisar escolher qual lado você vai querer estar. Vida eterna ou juízo eterno. Céu ou inferno. Não tem como falar: eu não vou crer em Jesus nesta vida, só que depois eu não vou ter nada mesmo, porque eu não creio. Não existe isso.
A Bíblia é clara sobre o final. E olha só, uma história que me marca, que me deixa assim, constrangida, é do rico e do Lázaro. Salvação é nessa vida, querido. Ninguém salva ninguém. Depois que morrer, é irrevogável. Qual é a minha hora? Hoje. A música que nós cantamos, ele traz vida ao sepulcro da vida morta hoje, da nossa vida decadente hoje. Depois que morreu, acabou. Lá na sepultura, não tem salvação mais. Porque olha o que ele conta na história do Lázaro. Tinha um homem rico, que vivia a sua vida do jeito que ele queria, com os prazeres dessa vida, desfrutando de tudo que ele tinha nessa terra. Tinha um mendigo, Lázaro, vivia comendo das migalhas da mesa dele, vivia implorando comida, e ele simplesmente ignorava Lázaro. Quando os dois morreram, só que a Bíblia diz de um justo e de um injusto. O rico, que era injusto, foi para o Hades, para o inferno. Lázaro, que era um homem que temia o Senhor, foi para o seio de Abraão, foi para o céu. Eu quero te falar que a condição da ressurreição vai te dar a condição de ver o lugar que você vai estar. O rico falava assim: pai Abraão, deixa Lázaro vir aqui me ajudar. Ele via a vida eterna de Lázaro. Ele olhava, via o Lázaro ressurreto, com o corpo glorificado. Queridos, a Bíblia diz que aquele homem vivia mendigando com feridas purulentas no corpo. Feridas no seu corpo. Com certeza, quando o rico olhava para Lázaro, via um homem perfeito, glorificado. E ele falava: fala para ele vir me ajudar. E Jesus falava para ele: você teve toda a oportunidade aí na terra. A nossa oportunidade é agora. Depois que a gente morre, não tem mais chance. Não tem purgatório. Não tem. Essa é uma cosmovisão. Não tem tempo de se arrepender. Arrependimento é hoje e agora. E você não pode fazer nada por ninguém. Porque ele falou: fala para Lázaro ele voltar, ressuscitar, ir lá pregar para os meus parentes. Aí ele falou: seus parentes têm a palavra, têm o testemunho e têm os profetas. Que eles creiam assim. Nós temos tudo que nós precisamos para crer hoje. Nós decidimos como nós vamos escolher viver a nossa eternidade hoje. E eu pergunto para você: como você vai viver a sua eternidade? Porque há um corpo da terra e há um corpo do céu. Por isso nós vamos falar do corpo da ressurreição. Muitos ficaram preocupados. Como será? Como será esse corpo? Como será que nós vamos ressuscitar? As pessoas estavam preocupadas com coisas que não eram importantes. Em vez de se preocupar se ia ou não para o céu, elas estavam preocupadas como seria o corpo. Mas Jesus é carinhoso. E Paulo vem explicar a dúvida deles. Sabe como é que ele ainda fala para eles, ainda chama a atenção deles, né? Fala assim para eles: insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. O que você semeia, se a gente está falando de vida eterna, não nasce se primeiro não morrer. Então é necessário ser homem, morrer, para ser depois um corpo glorificado. A gente vai falar sobre isso. A exemplo da ressurreição de Cristo, nós semeamos no corpo natural para em seguida colhermos um corpo espiritual incorruptível. Aonde eu semeio? Aqui e agora, nesse corpo. Danificado sim, judiado sim, né, meu pastor? Às vezes o joelho não responde, né? Mas não tem a ver com o corpo, com a condição do meu corpo. Tem a ver com a saúde do meu espírito. Tem a ver com a saúde da minha vida. Como eu vivo aqui. Ele fala que insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Tem muita gente mimando capricho. Tem muita gente mimando pecados de estimação. Tem muita gente não matando o seu eu. Tem muita gente cultivando as suas vontades próprias. Tem muita gente, colocando debaixo do seu braço aqui, aquilo que pode te assaltar, que pode te roubar. Tem muita gente. E aí ele diz que o corpo que nós semeamos, no corpo natural, nós vamos colher no espiritual. Seja para a morte ou seja para a vida. O corpo da ressurreição não terá os dilemas que o nosso corpo de hoje tem. O corpo da ressurreição não vai ficar olhando no espelho e falar: será que eu estou magra? Será que eu estou gorda? Será que hoje o meu perfil está bom?
Será? Será? Não vai ter isso. O corpo da ressurreição não vai ter doença. Ele vai ser um corpo perfeito, um corpo ressurreto. Nós não vamos enfrentar o que nós enfrentamos hoje no corpo da ressurreição. Paulo traz a figura da semente. O verso 38 diz assim, ó. Olha o verso 38. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer. E a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Ele vai usar a figura da semente. Por quê? Pensa comigo aí, eu ia até trazer uma imagem, mas eu não quis porque vocês têm uma mente boa. Pensa aí uma semente de manga. A semente de manga é igual ao pé de manga? Mas a semente de manga vai dar um pé de manga. O caroço, né? É uma semente grande. É um caroço. Vai dar aquela árvore bonita. Paulo faz essa analogia da semente, por quê? Porque ele quer mostrar para nós que o corpo ressurreto, ele é diferente do corpo carnal em partes, mas ele é da mesma estrutura. Ele é diferente em partes, mas ele é da mesma estrutura. Ele é da mesma finalidade. O corpo da ressurreição será perfeito. Para exemplificar, eu quero olhar com vocês o versículo que diz sobre isso, do corpo terrestre e espiritual, e vamos mostrar claramente a diferença do corpo material do corpo espiritual. O corpo material, que ele vai falar assim, ó, semeia-se o corpo na corrupção, que é o verso 42, ressuscita na incorrupção, semeia em desonra, ressuscita-se em glória, semeia em fraqueza, ressuscita-se em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo material, como é que ele é? Corruptível. Corpo material, corruptível. Se corrompe, tem dificuldades, peca, cai, fica doente, estraga. Corpo espiritual, incorruptível. Muitas pessoas ficam pensando, mas essa pessoa era deficiente. Era outra figura que Deus trouxe no meu coração, o fofo. Quem lembra do fofo? Quem lembra do fofo? O corpo natural do fofo era difícil, né? Do Wellington. Era difícil. Tetraplégico. Não era? Não fazia nada sozinho, precisava de que alguém colocasse ele na cama, desse comida para ele. Mas um homem segundo o coração de Deus, transformado pelo seu amor, vivendo de glória em glória, ressuscita incorruptível. Corpo glorioso, perfeito como Deus fez. É assim que o Wellington foi ressuscitado. Vai ser ressuscitado no dia que o Senhor chamar. Incorruptível, pleno, perfeito. Então o corpo material, ele está em desonra, mas o corpo espiritual estará em glória. O corpo material em fraqueza, o corpo espiritual em poder. Isso que o Senhor tem para mim e para você. Este capítulo fala da iminente volta de Jesus. O que é principal aqui? Tudo acontecerá num abrir e piscar de olhos. Ao único soar de uma trombeta. Hoje, quando a gente estava louvando, eu ouvi a trombeta antes do Wesley tocar a trombeta. Falei para ele, amor, ouvi a trombeta. Eu ouvi o som na hora do louvor da trombeta, sem ter som de trombeta. E eu fiquei imaginando, Deus, quando o Senhor tocar a trombeta, num abrir e piscar de olhos, nós veremos o Senhor face a face. Você verá o Senhor face a face. Ele veio para mostrar o caminho. Eu estava olhando aqui o Ministério de Louvor, e a Evelyn estava aqui com o tambor, coisa mais bonitinha, Deus falou para mim, fala sobre isso. E o Heitor estava compenetrado nela. E a Evelyn ficava com a mão aqui, falando para o Heitor, se era para ele diminuir, ou se era para ele aumentar, se era para ele bater, e os olhos do Heitor estavam plenamente na Evelyn. Os olhos do Davi estavam plenamente no Paulo. Eles estavam acompanhando os que estavam à frente, entendendo a toada que eles iam tocar. E aqueles olhozinhos do Heitor, olhando para a Evelyn, esperando o sinal dela,
foi incrível para mim. Deus falou: eu já dei o sinal. Eu estou mostrando o caminho. Olhe para mim. Eu fui o primeiro para que vocês possam vir em minha direção, me acompanhar. Eu estou abrindo o caminho. Fique com os olhos ligados em mim. Olhem para mim, igreja. Olhem para Ele. Eu estou mostrando o caminho. O seu corpo aqui vai levar você para o céu ou para o inferno. Quais são as suas atitudes aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui, hoje, vai direcionar a sua eternidade. Não seja como o rico, imprudente, insensato. Não seja como o rico. Não pense que a sua vida é só para essa vida. A sua vida é para a eternidade, você querendo ou não. E lá você vai prestar contas. Lá você vai entender o processo. E você vai falar: todo mundo pregou. Todo mundo falou. Até as pedras falaram e eu não entendi. O Senhor está soando. Ele está direcionando a sua igreja. O Senhor está falando para você, porque Ele ama você. Nós precisamos sempre nos lembrar. Em Adão, sim, todos morremos. Somos homens, pecamos. Como disse a pastora Deise brilhantemente domingo passado. Mas o pecado não faz parte de nós mais. Eu fiquei com aquela imagem dela. Como que é boa imagem, né? É igual um espinho pequenininho que inflama o meu corpo inteiro e eu quero tirar. O pecado precisa ser assim agora na nossa vida. Ele precisa nos incomodar a tal ponto que ele não vai ficar em lugar nenhum de nós. E o nosso corpo é maravilhoso, porque se entrar um negocinho, qualquer coisa que seja, que não seja corpo, ele vai expelir. Nosso corpo é inteligente, ele inflama, ele faz aquela situação todinha para tirar o objeto não identificado. Sejamos inteligentes. Aquilo que nos afasta da vida eterna, aquilo que nos distrai, aquilo que nos corrompe, nos livramos hoje, porque assim como em Adão todos morremos, em Cristo todos nós viveremos para sempre. O último inimigo que Cristo venceu foi a morte, né? É lindo, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Depende. Se você morrer sem Cristo, Jesus não pode ser vitorioso por você. Depende. É tão bonito, mas ele está falando para crente. Ele está falando para quem acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Depende. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória? Sabe aonde? No seu sim. Sim, Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Eu recebo. Eu decido. Eu me comprometo. É difícil manter o casamento. É difícil manter a estrutura. É difícil manter a santidade. É difícil, Deus, mas eu aceito. Eu recebo. Eu aceito o teu preço. Eu renuncio o meu eu. Eu renuncio. Eu declaro. Eu aceito o boleto pago. Eu tomo posse. Onde está, ó morte, a sua vitória? No sim da igreja. Ele não está falando do sim do mundo. Ele está falando no sim da igreja. É o teu sim. Igreja de Jesus. A morte pode tentar te apagar, te destruir, mas ele disse que o aguilhão da morte foi vencido por causa da força da ressurreição de Cristo. Jesus foi lá na morte, venceu ela, para que eu e você pudéssemos ter vida. Enquanto eles estavam cantando a canção dos sepulcros, traz a vida aos sepulcros, o Senhor falou que Ele pode hoje trazer vida ao seu sepulcro. Aonde está morto, aonde você foi enterrado, aonde os seus sonhos não existem mais,
aonde você não tem renunciado. Hoje Ele diz que Ele pode trazer vida. Hoje, para essa morte emocional, essa morte espiritual, essa morte da sua carne, hoje Ele quer trazer vida. Hoje, essa morte que eu estou falando, essa morte do seu eu. Mas é lá, quando você morrer de verdade, quando esse corpo virar pó, só se você tiver dito sim. Só se você tiver aceitado o preço. Queria que você ficasse em pé. A palavra é vigia. Vigia. Sede firmes, igreja. Sempre abundantes. Permaneçam firmes e inabaláveis até a vinda do nosso Senhor. O Senhor está te oferecendo hoje uma direção. Adore o Senhor com essa canção e olhe o que essa música diz.